incrível, mas eu tenho que te contar. A TV está ficando cada vez maior no conteúdo neste um ano e cada vez menor para você carregar. Me explica essa história, Cici. Eu conto para você. Sabe o que é? É que a OTV agora pode ser carregada por você no seu computador. Quer dizer, nesse feriadão aí, de repente, você vai fazer o quê? Você vai viajar? Então eu te conto o caminho das pedras, atv.tv.br. Nesse site você confere toda a nossa programação de entretenimento. Siga-nos no Twitter, @TV Curitiba. E tem também o Facebook personalizado do Revista, facebook.com/Revista Curitiba. Não te falei que agora você pode carregar o mundo da OTV. Se você tem um iPad, por exemplo, a TV está bem pequenininha e pode estar aí junto com você na sua cama. Se você tem um notebook, se você tem um computador, não importa. A TV está com você. Onde tem um ponto de internet, um computador, nós estamos aí na sua casa, ao vivo, em tempo real, no link ao vivo. Ou então você dando uma fuçadinha ali no site, nos programas que já foram ao ar, em especial na área de entretenimento. Neste ano de 2002, Curitiba ganhou uma orquestra filarmônica. E a Luciana Penante foi bater um papo com o maestro que regeu a orquestra, o Alessandro Sangiorgi, que atualmente divide-se entre o Brasil e apresentações no exterior. Hoje é dia de música, maestro. E para isso comigo aqui o maestro Alessandro Sangiorgi. Alessandro que já esteve 9 anos na Orquestra Sinfônica do Paraná e agora comandando uma filarmônica aqui no Teatro Positivo. Boa noite, sim. Foram 9 anos extraordinários aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, na verdade. A gente viajou muito com a orquestra e agora estou numa nova fase, dividindo a minha atividade entre a Europa e o Brasil, e é uma grandíssima alegria, satisfação estar aqui para a estreia de uma nova orquestra. Eu sempre digo, é como se nascesse uma nova criança quando nasce uma orquestra. Então explica para o pessoal que está em casa a diferença de uma orquestra sinfônica, como a que você tocava, e uma filarmônica. Do ponto de vista da orquestra em si não tem nenhuma diferença, como estrutura, como músicos, digamos. Pode ser menor, maior, nos dois casos. A diferença de uma orquestra filarmônica é que ela é mantida com uma forma administrativa diferente, que pode ser mista, ou com intervenção do Estado, no nosso caso tem intervenção do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, imagino, e apoio de privados, de estruturas particulares que de diversa forma entram com marketing, com sponsorship direta ou através de projetos como aqui no Brasil. Então a estrutura da orquestra é exatamente idêntica, tem os violinos, tem as violas, a formação é idêntica, muda a forma de administrar a orquestra, que é mista. Então na parte de música não muda muito. E falando em música, eu quero que você me explique esse seu instrumento batuta de trabalho, que é uma batuta, né? Como que faz para reger uma orquestra, Alessandro? Essa foi inventada para, digamos, esticar um pouco o braço. Então, o braço, que seria só isso, tem muito mestre que ainda hoje rege só com as mãos. Mas essa serve, primeiro é branca, então brilha mais com a luz, se vê melhor de longe, embora possa ser de madeira normal. Porque vão ter músicos até bem ali no fundo, né? Mais longe de você. Sim. E essa dá uma, inclusive a nível de impulso, fica um pouco mais clara, dá uma visibilidade melhor ao braço do maestro. Quem pensa que o maestro está lá só no migué, aquele famoso migué, não é verdade. Existem códigos, tem um porquê. Tem códigos, tem uma série de... repito, a batuta é só um sistema de ser vistos melhor. Tem uma série de códigos, uma série de fatores que compõem o indivíduo, o músico, o maestro, que são fatores que vão ter que se juntar alguma química, e essa mesmo mágica, eu acho, pelos quais as pessoas acabam seguindo exatamente aquilo que você quer fazer. A isso entramos já em um discurso filosófico longo. Lógico que a gente brinca aqui, mas agora a gente vai ver o maestro com a batuta em serviço mesmo, com a orquestra aqui passando o som para logo mais tarde ter a apresentação. Na regência do maestro Sangiorgi, fiquei pensando aqui, será que existe uma orquestra de gaitas? Comigo no estúdio, Flávio Guimarães, um dos maiores gaitistas que o Brasil tem. Nós temos uma orquestra de gaitas? Essa orquestra está voltando. A primeira orquestra de harmônicas do Brasil que eu tenho notícia é a orquestra
Harmônicas de Curitiba. Nossa, aqui da capital? Que atuou por mais de 20 anos, foi fundada pelo grande Ronald Silva, que nós perdemos ele recentemente, já se foi, junto com Ulisses Casalas, foram dois grandes mestres da harmônica, dois amigos que nós perdemos, e amanhã no teatro eu toco junto com um dos grandes integrantes que carrega essa tocha e está reacendendo, trazendo de novo a orquestra junto com o seu grupo de harmônicas, que é a Trupe da Gaita, que é o Benevides Chireia, o Benê Júnior. Então ele é do Mr. Jack também, vai tocar comigo. Amanhã eu faço uma participação no show da Mr. Jack, no teatro, às 8h30, e no sábado eu faço o meu show completo. Provavelmente o Benê faz uma participação no sábado. Agora, interessante você sair do Rio de Janeiro para contar para nós, que somos do Paraná, que vai reativar a orquestra, né, Edi? Você já participou dessa orquestra de gaitas? Só assisti. E uma vez a gente fez um show no encontro de motociclistas aqui em Curitiba. Tocou primeiro a orquestra de harmônicas, depois o Blues Etíricos. E fui curioso porque foi um palco na frente de um espaço grande, onde as motos passavam, os Harley Davidson e todas aquelas motos passavam e ficavam, enquanto a orquestra tocava umas músicas antigas, bem tranquilinhas, as motos ficavam fazendo... Então foi meio surreal, mas foi a única vez que a gente de fato tocou junto. Eu já assisti ele várias vezes, tenho discos e tudo. Você, além de tocar gaita, também canta, algo que é inusitado, né? Eu, assim, praticamente não conheço. No blues Quem não é faz? tão inusitado assim, porque normalmente no blues, tanto os guitarristas que lideram uma banda, quanto os gaitistas, mas como os gaitistas também que lideram uma banda, todos eles cantam, né? E quando você toca um instrumento como a gaita, fica mais fácil aprender outros instrumentos também? Com certeza, você já tocando um instrumento, você já tem uma visão musical que isso facilita para tocar outros instrumentos, para cantar, para tudo isso. Eu falo isso por causa do Stevie Wonder, né? Que tocava gaita e depois foi para o piano, né? Ele começa tocando gaita, mas ele já tocava um pouquinho de tudo, desde que ele tinha a mais tenra idade. O Stevie Wonder é gênio, aí é aquele departamento que a gente não se compara, não. Aquela gaita é chamado piano de boca, aquela gaita maior que se toca, que ele tocava, por exemplo? Porque, assim, tem essas menores... Não, essa aqui é uma harmônica diatônica, né, ou gaita diatônica, né? E tem a harmônica cromática, que tem aquela chavinha, o Stevie Wonder usa uma que é de 64 vozes. E a orquestra usa gaita baixo, gaita de acordes, vinetas, gaitas especiais, tem gaitas desse tamanho. Por que fala se o cara bobear, ele perde um dente aqui no intervalo. Por que fala assim fala piano de boca para esse tipo de gaita? Olha, piano de boca eu não cheguei a ouvir, não, assim, esse termo. Talvez seja mais aqui dessa região. E são apelidos, assim, às vezes curiosos, que surgem porque a pessoa vê um cara tocando um instrumento praticamente invisível, tão pequenininho, e produzindo as notas todas, os sons todos. E aí criam esses apelidos, né? O próprio nome gaita é um apelido, né? Porque o Brasil é o único país do mundo em que isso aqui chama-se gaita, né? Porque na Portugal, na Espanha, na Europa inteira, na África, na Austrália, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, isso chama-se harmônica, né? E aqui nós demos esse apelido. Gaita, em Portugal, na Espanha, na Galícia, é gaita de fole. E, ao mesmo tempo, temos a gaita ponto, no Rio Grande do Sul, que é aquele acordeon. Então, o gaiteiro do Sul é o cara que toca com acordeon. Né? Vamos falar um pouquinho da discografia, da sua discografia. 18 discos? Isso. Esse aqui é o meu mais recente, trouxe aqui para você. Oba! Obrigada. Vamos mostrar, então. O que a gente pode esperar aqui? Esse é o Flávio Guimarães and Friends. Eu produzo um evento há 11 anos em São Paulo, junto com o Sesc São Paulo, no Sesc Pompeia, que é o Encontro Internacional da Harmônica. E nós já trouxemos grandes nomes da gaita dos Estados Unidos, do Mercosul, Argentina, Chile, e os melhores brasileiros todos já tocaram também, os profissionais. E dentro da turma de blues dos Estados Unidos, aí tem uns 8
que já vieram para o festival e gravaram comigo. Então esse disco é um apanhado, uma coletânea das minhas gravações com os americanos, né? Basicamente seria isso. Os outros discos são 10 que eu lancei com Blues Etílicos, em breve vamos lançar o 11º, além de um DVD que nós também já lançamos, e esse é o 8º da minha carreira solo. Você já abriu 2 vezes o show do B.B. King, em 99 e 2004, isso? Isso. Foi um convite dele? Sim, dele e da produção dele. Participou dos principais festivais internacionais, jazz, free jazz, Rock in Rio, Heineken Concert, enfim, já tocou com muita gente que você é fã também? Sim, sim. Nos anos 90, eu atuei muito como músico de estúdio, naquela época que as gravadoras convidavam, tinha muitas participações especiais, então eu comecei gravando com Léo Jaime, Almir Sater, Paulo Ricardo, quando saiu do RPM, que até me convidou para tocar no Rock in Rio 2. E depois gravei com Ed Mota, Fernando Abreu, Zélia Duncan, Cássia Hélia, Titãs, Alceu Valência, Zé Cabaleiro. Que currículo, hein? Que currículo! E ele ainda é garoto propaganda, você sabia dela? Desta marca de... Vamos contar um pouquinho como é que é essa história. E tem um nome especial, né? Eu sou o primeiro endorser na América do Sul das harmônicas Hohner. São a fábrica mais antiga, mais conceituada de gaitas, ela é alemã. E hoje em dia a gente está com um time muito, muito bacana de endorsers no Brasil. A Hohner está muito forte, é representada pela Pro Shows do Rio Grande do Sul, uma empresa que distribui instrumentos musicais. E, de fato, é o melhor instrumento que a gente tem. Como é que o garoto propaganda da Hohner faz, então? A gente toca pelo Brasil inteiro, expondo a marca, faz workshops, cursos. E para quem quer aprender a tocar o instrumento, e se quiser pegar um instrumento bom, logo vai facilitar também o aprendizado, né? Então a Hohner funciona por aí. Viu porque ele é o garoto propaganda? E neste dia do goleiro Jairo, que é filho do Jairão, goleiro que chegou a jogar até no Corinthians, resolveu bater um bolão, só que no encontro de comunicação. E olha só o golaço que ele fez. Aconteceu hoje aqui em Curitiba um seminário que reuniu a Intercom, GRPcom, cujo tema é esporte. Uma galera que bate um bolão, professores estudiosos do tema gestores de TV também. E vou conversar com o Dr. Antônio Carlos, que é presidente aqui da Intercom, para falar a respeito do que aconteceu hoje, né? Primeira coisa que eu gostaria de saber, a gente está falando do tema de esporte. Fala-se tanto do preparativo do Brasil para receber a Copa como um todo, estrutura. E a mídia brasileira, está preparada também para receber a Copa? Eu diria que a mídia está muito preparada para o futebol, mas não está preparada ainda para outros esportes. Você basta ver exatamente o tempo que se dá para o esporte de futebol e não se dá para os outros esportes. Os outros esportes são sempre um pequeno apêndice. O aspecto lúdico, o aspecto da brincadeira que está na base do esporte, ele é fundamental para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento individual da personalidade. Mas nós da comunicação temos que estar preparados no sentido de criar os diálogos e as possibilidades de aproximação e de trocas e de compreensão. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E a partir da comunicação nós podemos sensibilizar as pessoas em geral. É possível também, por meio do seminário, conhecer melhor o funcionamento dos meios de comunicação pelo lado de dentro? Sem dúvida, esse é outro ponto importante, porque veja, a gente às vezes nós da academia temos preconceito com o mercado, com os mídias. E os mídias, de um certo modo, ignoram a academia. Dizem, não, eles estão lá fazendo teoria. E a gente fica pensando, aqui os caras estão entregados para o mercado. Na verdade, não é nenhuma coisa nem outra, as duas estão juntas, nós temos que fazer a aproximação. Na academia eu estou preparando o futuro profissional do mercado. Ele tem que ter uma visão crítica, mas ele não pode ser preconceituoso, ele tem que entender como é que as coisas funcionam. A nossa ideia é isso, quer dizer, que desses diálogos a gente saiba como é que as coisas estão organizadas e quem sabe lá possa dar opiniões, ou possa dar sugestões, ou possa ter uma visão crítica das coisas que conduzam, né? Eu não digo a mudanças, mas a adoção de novas perspectivas, de sensibilização em relação a novos mercados. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço e dar os parabéns. Eu estou visitando hoje, participei desse seminário e acho que é importante ver a transformação de um grupo familiar que começou com uma certa tradição e que não teve medo de mudar, de ousar, de se modernizar. Eu acho que isso é um bom exemplo. Legal, muito obrigado. Está aí, terceiro seminário Intercom GRPcom, um espaço para discutir comunicação. É com você, Sibeli. Obrigada. Como eu disse, o Jairo Nascimento é filho de um goleiro, Jairão. Mas por que você está falando tanto em goleiro hoje, Sibeli? Simplesmente porque
Hoje é o dia do goleiro e comigo no estúdio um goleiro, é isso mesmo, ele não é só o melhor repórter esportivo homem do Paraná, ele também é goleiro. Robson, é verdade que vai pro gol quem é perna de pau? É assim que se divide? No meu caso foi. Só que eu não sou esse goleiro profissional que você está cantando. Eu sou um goleiro de pelada, como a gente diz. Desde criança sempre fui, mas eu fui pro gol porque eu era muito ruim na linha. E até que me dei bem no gol. Agora, só o Jairo, é brincadeira, ele jogou muito, ele foi campeão brasileiro pelo Curitiba. O Jairão, né? Foi campeão brasileiro pelo Curitiba em 85, como reserva do Rafael, como você lembrou ali, ele jogou no Corinthians, teve uma passagem extensa, longa, é lembrado até hoje pela torcida corintiana e aí chegou a ter convocações para a seleção brasileira. Um goleiro histórico aqui, principalmente para o estado do Paraná, mas para outras regiões do país também. Levando em consideração os goleiros que já passaram pelo Paraná, nós temos um bom local de formação de goleiros, na sua opinião? Acho que somos um bom celeiro de goleiros, sim. A gente já teve goleiros históricos, assim, só numa rápida lembrança. Rogério Ceni. Ele nasceu só no Paraná, nunca jogou aqui, só nasceu. O Neto da Fiorentina. Esse sim, esse ainda vai Decolar. vai decolar. Se ele não tivesse forçado a saída dele do Atlético tão rápido, talvez hoje estivesse na seleção, porque ele foi para a Fiorentina, praticamente não jogou, agora está, vamos dizer assim, com pouca chance, mas ainda pode aparecer na Olimpíada de Londres. Quem mais? Eu vou falar um pouco mais dos goleiros históricos, assim. Do Curitiba, não vi jogar todos, é claro, mas os dois melhores acho que foram o Jairo e o Rafael Camarota. Do Atlético, o Caju, que foi o goleiro da seleção brasileira nos Sul-Americanos de 42 e 46, numa época onde não houve Copa do Mundo por causa da Segunda Guerra Mundial, que se tivesse tido a Copa do Mundo, ele teria sido goleiro do Brasil em pelo menos uma Copa do Mundo. E também o Ricardo Pinto, que é um goleiro que marcou uma geração de atleticanos, além do Flávio, que é o maior campeão paranaense de todos os tempos pelo Atlético e pelo Paraná. E pelo Paraná Clube, um goleiro do Rio de Janeiro, que veio brilhar aqui, é um dos maiores ídolos dos 22 anos da história do Paraná Clube, que é o Regis. Já que nós estamos falando em futebol, e o tema futebol também foi tratado pelo Jairo Nascimento, que bate um bolão aqui na OTV, nós vimos um entrevistado falando que a imprensa esportiva está preparada para a cobertura do futebol, que o futebol é realmente o esporte que tem mais visibilidade na televisão. Você concorda? Concordo, acho que ele está absolutamente certo, não há dúvida. O futebol movimenta 99,9% dos programas esportivos porque é o que dá retorno, é o que a maioria das pessoas querem saber. É claro que tem muita gente que gosta de outros esportes. Eu, por exemplo, até como obrigação profissional, acompanho praticamente todos, mas por mais obrigação profissional ainda, acompanho muito mais futebol. É o que as pessoas querem saber, mesmo quem é de atleta de outros esportes tem um time de futebol e acompanha. Eu concordo bastante com o que disse o professor ali que está coordenando esse projeto, que a mídia, eu já tive a oportunidade de cobrir uma Copa do Mundo na África do Sul pela Gazeta do Povo, e a mídia brasileira é uma das mais fortes do mundo no que diz respeito à cobertura de futebol. A delegação de jornalistas brasileiros em Copas do Mundo geralmente é maior, é óbvio que em 2014 aqui no Brasil vai ser a maior, mas fora do país só perde para o país sede. A tamanha atenção que a mídia brasileira dá para o futebol. Mas realmente acho que falta alguma coisa ainda para cobrir um evento Copa do Mundo. O que a Copa do Mundo pode trazer, pode deixar de legado, pode não deixar, e principalmente já pensando na Olimpíada de 2016 para cobrir os outros esportes, acho que falta alguma coisa. E o Brasil está preparado para a próxima Copa? Você cobriu a África do Sul? Não. Tá faltando o quê? Tá faltando estádio. Está faltando estrutura de aeroporto, está faltando malha viária, está faltando um monte de coisa que está acontecendo aos poucos, bem devagar, bem do jeitinho brasileiro. Tomara que a gente consiga. Tudo que foi planejado, no preço que foi planejado,
a gente infelizmente não vai conseguir. Vão gastar muito mais e vão fazer muito menos. Mas que se fique um legado razoável, que melhore essa condição aérea, que a gente tem tanto problema. O Flávio que está aqui viaja bastante, pelo que a gente viu ele falando, já deve ter sofrido bastante. Quem trabalha nesse tipo de cobertura esportiva também, como eu, também viaja, eu também já sofri bastante. Vamos esperar que fique esse legado. E no Rio de Janeiro, não só o custo de vida está absurdamente alto, né, como as cidades de São Paulo e Rio, as cidades mais caras do mundo, como a rede hoteleira não tem capacidade de absorver. Tudo bem que na Copa do Mundo serão até poucos jogos lá, mas Olimpíadas e outros eventos que estão por vir, os hotéis estão mais caros que em Londres. E não tem quarto. Saiu um levantamento do IBGE essa semana, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre a rede hoteleira, e o Brasil não está preparado, também não tem leito suficiente para... hospital, não tem quartos suficiente para... vaga suficiente para atender turistas, jornalistas, enfim, profissionais de todas as áreas que venham para esses eventos. Eu acho que a gente vai batalhar bastante, vai conseguir fazer do jeito que dá, tomara que pelo menos um pouco de legado para muita coisa melhorar. Bom, já que está nesse momento aí complicado, né, que a gente está falando em vários problemas, daqui a pouquinho nós vamos falar da situação do Paraná, que está meio complicada, né, Robson? Mas daqui a pouquinho, porque agora vamos relaxar um pouquinho com música. Você toca mais uma música para nós, por favor? Sim. Flávio.